Nos últimos dias, uma entrevista do apresentador e humorista Fábio Porchat no podcast Flow gerou bastante repercussão nas redes sociais. Em determinado momento da conversa, Porchat comenta passagens do Antigo Testamento, citando especificamente a história de Sodoma e Gomorra e o episódio em que Ló mantém relações com suas próprias filhas, levantando questionamentos sobre a moralidade da Bíblia e a forma como esses textos são apresentados. Diante disto, é importante parar e analisar esse assunto com contexto, profundidade e responsabilidade, especialmente porque estamos falando de um texto religioso milenar que influencia bilhões de pessoas ao redor do mundo. Muitas polêmicas envolvendo a Bíblia surgem justamente pela falta de distinção entre dois conceitos fundamentais da interpretação bíblica: descrição e prescrição. O interessante é que a gente observa que o Fábio Porchat, ele no caso foi ou é um leitor da Bíblia, mas isso não significa que ele tenha total autoridade a falar sobre o livro da Bíblia. Pode ser que ele seja um leitor, mas tenha dúvida e tenha compreendido as questões da Bíblia, tanto descritivas e prescritivas, de maneira equivocadas. Vamos aqui observar o argumento dele e depois responder baseado nos temas que ele trouxer neste debate. Quem lê a Bíblia? Tá na moda a Bíblia e tal. Mas vocês leram ou leram a versão só pra baixinho? Entendeu? Vocês leram? Vocês sabem o que tá lá dentro? Vocês sabem que tem morte que é tolerada. Tem estupro na Bíblia. Tem incesto na Bíblia, que é aceito. Né? Então, Ló, uma das histórias preferidas da minha na Bíblia é de Ló. Ló é um caos é um negócio tão louco, que Ló morava entre Sodoma e Gomorra. E aí, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, porque ele viu lá do alto e ele sentiu que aquilo ali tava uma loucura, tava tendo pederastia, gente se comendo, uma maluquice. Só que é muito curioso, porque Deus não destrói de cara. Ele manda um anjo. Primeiro ele vai bater um papo com Abraão, que é muito curioso, que Deus conversa com Abraão e fala: vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí, vou matar todo mundo que tá lá, que aquilo é horror. Aí Abraão fala: mas e se lá tiver 40 inocentes? Vai matar mesmo assim? Aí Deus fala: não, se tiver 40 inocentes, não vão matar não. E se tiver 35 inocentes? Aí Deus: não, se tiver 35, não vou. E se tiver 30? Deus fala: não, se tiver 30. E se tiver 25? Isso não para. Por isso que a Bíblia é tão longa. Aí, e se tiver 20? E se tiver 10 inocentes? Aí Deus fala: se tiver 10 inocentes, eu não destruo. E Abraão para aí, porque ele acha que 10 tudo bem. Se tiver 10, acabou morrendo, é o resíduo que acaba acontecendo lá. Então eu gosto muito dessa conversa e tal. E aí Deus manda 2 anjos para certificarem de que Sodoma e Gomorra era uma confuso. Eu já acho isso também curioso, porque foi para destruir a terra, para mandar Noé fazer a arca, ele não veio aqui ver como é que tava. Ele olhou lá do alto e falou: tá uma merda, destrói. Mas Sodoma e Gomorra ele quis dar uma olhada. Ele tava curioso, Igor. Ele quer saber que era a brincadeira que acontecia lá. Os anjos chegam, Ló vê 2 anjos chegando naquela cidade louca, e Ló pega os anjos e fala: vocês estão tudo doido, entra aqui em casa que esse povo é doido. Como é que Ló sabia que eram anjos? E ele chamou os 2 anjos e botou pra dentro de casa. E falou: fica aqui que o povo... E o povo... Senão vão te comer, pô. O povo começou a bater na porta. Queremos anjo. Eles queriam comer os anjos. Dá os anjos pra gente. As pessoas começaram a bater na porta. E aí, Ló pegou as 2 filhas que ele tinha, virgens, deu pra multidão e falou: fiquem com elas. E bateu a porta. E o povo falou: não queremos as virgens, não, queremos anjo. Que cu de anjo é diferente. E Ló deu as filhas virgens. Aí pegou-se as filhas de volta. Ló tentou falar alguma coisa, os anjos pegaram Ló. Passou pela cabeça das meninas? Elas foram rejeitadas. Imagina, mas olha o que vai acontecer já já. E aí, os anjos cegam aquelas pessoas que ficam ali. Cadê os anjos? Foge, fala: vambora, porque eu vou destruir essa merda toda e não tem mais essa gente, esse cego de pau duro vai querer comer a gente. Sai os anjos com Ló, a mulher e as 2 filhas.
vão andando. E aí, os anjos de Deus que salvaram Ló e a família falam: olha, a gente vai destruir aquela merda toda. Mas não olha pra trás. Vai andando em linha reta, não olha pra trás. E a mulher de Ló, ela ficou curiosa. Ela queria saber qual era. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Por isso que dizem que o Mar Morto é salgado, porque é o sal da... no bonitinho. Tá. E aí Ló e as duas filhas vão andando em linha reta, então eu já gosto dessa que a mulher vira uma pirâmide de sal, ele não pode olhar. Vem aqui, cadê você? Entram numa caverna, Ló e as filhas, entram na caverna e pensam: bom, acabou o mundo. Na cabeça deles, só antes de Sodoma e Gomorra. Abraão morava ali do lado, eles conheciam Abraão. Acabou o mundo e agora acabou. O que as filhas de Ló pensam? Logo em seguida, precisamos povoar o mundo. Vamos transar com o papai. Tô falando sério, tá? As filhas de Ló numa caverna com Ló, embebedam Ló. Como? Não tinha nada, eles não levaram nada. Então elas têm que pisar a uva. Então não foi uma primeira ideia ruim. Isso foi maquinado. Uma filha embebeda Ló, que não sabia de nada. Ló come uma filha. No dia seguinte, Ló cai no mesmo ardiloso, come a segunda filha e elas têm os filhos de Ló. Está na Bíblia. Aí, assim, eu sei lá te dizer. Uma coisa é você olhar isso como uma parábola. Assim. E aí a gente pode olhar e, puta, que história interessante. Olha, outra coisa é assim, não, comprar isso como 100%. aconteceu. Quando isso aconteceu, mas aí a gente precisa saber que isso aconteceu. Então as pessoas precisam ler a Bíblia para olhar e saber que Balaão conversou com uma jumenta. Uma jumenta falou. E Balaão não falou assim: eita porra! Balaão falou: para e sai do caminho, que eu tô cheio de coisa. Assim, entendeu? Então não dá pra gente olhar e falar: não, Noé viveu 950 anos, sabia disso? Naquela época que se vivia 25 e morrer de tifo, de gripe, Noé viveu 950. Abraão viveu 300. O que é um Moisés feito viveu antes da penicilina. Nossa senhora, antes de qualquer coisa. Antes do Tilenol, menina. Viveu. E aí a gente fala: gente, mas aí... Por isso que eu acho, por exemplo, o Talmud dos judeus muito interessante. Tu estudou tudo isso sendo ateu? Eu leio tudo isso. Bíblia, eu li a Bíblia, menino. Vamos lá, observamos aqui toda a descrição, no caso, o argumento do Fábio Porchat. No caso, ele contou de fato como está nas escrituras, no livro de Gênesis. Ele contou detalhe por detalhe. Então, no caso, prova que ele lê a Bíblia com frequência, ou no caso, assistiu algum filme de Gênesis e lembra muito bem do fato. Mas vamos falar aqui sobre essa questão. Tudo isso são textos narrativos de descrição, são fatos que ocorreram realmente na Bíblia. Essa questão dos sodomitas quererem ter relação com os anjos, por acharem eles atraentes, etc. No caso, Ló ter entregue as suas duas filhas aos sodomitas para preservar os anjos. Tudo isso realmente são fatos que estão descritos na Bíblia. Primeiramente, vamos também relembrar o contexto da história. O relato em Gênesis capítulo 19, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, essas cidades são apresentadas no texto bíblico como locais marcados por extrema violência. Também temos injustiça social e degradação moral. A destruição das cidades não acontece de forma aleatória, mas como consequência de um contexto amplo de corrupção e opressão, algo que outros textos bíblicos, como o profeta Ezequiel, reforçam ao falar do pecado dessas cidades. Após a destruição, Ló foge com suas duas filhas para uma região montanhosa. A partir daí ocorre um dos episódios mais perturbadores da narrativa bíblica. As filhas de Ló, acreditando que não restaram homens na terra para garantir descendência, embriagam o pai e mantêm relações com ele, resultando em gravidez. Esse relato, de fato, causa choque e desconforto, e esse desconforto é intencional. Aqui entra o ponto central que muitas vezes é ignorado em debates superficiais. A Bíblia está descrevendo um acontecimento, não prescrevendo uma prática, ou seja,
O texto não está ensinando, incentivando ou aprovando o incesto. Ele está apenas relatando fatos, inclusive fatos moralmente condenáveis. Esse tipo de narrativa é chamado de texto descritivo, não prescritivo, ou seja, está relatando, narrando e não incentivando. A Bíblia possui ambos os tipos. Textos prescritivos são aqueles que trazem leis, mandamentos e orientações claras, como os 10 mandamentos ou as leis morais, que condenam explicitamente o incesto, algo que aparece de forma clara em outros textos do próprio Antigo Testamento, como em Levítico. Já textos descritivos mostram a realidade humana como ela é, falha, quebrada, confusa e muitas vezes trágica. A Bíblia não romantiza seus personagens, pelo contrário, ela expõe suas falhas de maneira crua. Davi comete adultério e assassinato, Moisés mata um egípcio, Jacó engana o próprio pai e Ló, mesmo sendo poupado da destruição de Sodoma, termina sua história envolvido em um episódio profundamente vergonhoso. Isso mostra que a Bíblia não é um livro de heróis perfeito, porém um registro honesto da condição humana. Quando Fábio Porchat aponta esse episódio como se fosse uma contradição moral da Bíblia, o que falta nessa análise é compreender que relatar algo não significa endosar algo. Um jornal que noticia um crime não está incentivando o crime, está apenas informando que ele ocorreu. E é isso que acontece no registro e na narrativa no livro de Gênesis sobre Ló e suas filhas. Além disso, o próprio texto bíblico apresenta consequências negativas desse episódio. Os filhos nascidos dessa relação, Moabe e Ben-Ammi, tornam-se ancestrais de povos que, ao longo da narrativa bíblica, são retratados como inimigos históricos de Israel. Isso reforça a ideia de que o episódio é visto como algo problemático e indesejável, não como exemplo a ser seguido. Outro ponto importante é que o choque causado por esse tipo de texto também serve como alerta. Ele mostra até onde a humanidade pode chegar quando está tomada pelo medo, pela falta de esperança e pela perda de referências morais. As filhas de Ló agem a partir de uma visão distorcida da realidade, acreditando que não há mais futuro possível, o que as leva a uma decisão extrema e errada. Portanto, quando alguém lê esse texto fora de contexto e conclui que a Bíblia defende o incesto, está cometendo um erro básico de interpretação. A Bíblia narra tragédias humanas, mas isso não significa que ela as aprove. Pelo contrário, muitas vezes essas histórias servem exatamente para mostrar as consequências do afastamento de princípios éticos e espirituais. Debates como o levantado no podcast Flow são válidos e importantes, porém precisam ser feitos com responsabilidade intelectual. Questionar é saudável, simplificar demais, porém gera desinformação. A Bíblia não é um manual de histórias edificantes apenas, mas um retrato complexo da humanidade com luzes e sombras. Em resumo, o episódio de Ló e suas filhas não é um ensinamento moral, mas uma advertência. É a diferença entre descrição e prescrição, que muda completamente a compreensão do texto. Entender isso é essencial para qualquer debate sério sobre a Bíblia, fé e história. Se você gostou dessa análise, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e continue acompanhando o canal para mais reflexões profundas e equilibradas sobre temas que geram debate na nossa sociedade. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, explicamos um pouco sobre essa questão. Fábio Porchat é um cara intelectual, inteligente, que até leu a Bíblia e tem conhecimento.
porém nem todos que aparentemente parecem ter conhecimento, de fato leram a Bíblia. É mais uma questão de que um escuta o outro falar, ou vê resumos do filme, dessas histórias da Bíblia, ou assiste outros ateus questionando e falando, eles acabam pegando. O ateísmo militante faz muito isso. Não que seja o caso de Fábio Porchat. Pode ser que ele tenha lido mesmo, e eu acredito que ele tenha lido a Bíblia e as Escrituras, porque no contexto do debate ele fala que estuda vários livros relacionados à Bíblia, livros judeus e etc. Então, eu acredito que ele tenha sim lido esse livro. No caso, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Porém, esqueceu essa regra básica da descrição e prescrição, que a Bíblia, no fato, não está prescrevendo, ensinando ou incentivando, como diz, amai o próximo como a si mesmo, é uma prescrição. Ele está ensinando. Descrição está descrevendo o caso que Davi adulterou com Betseba, que no caso ele mandou matar um dos seus soldados, Urias. No caso, a Bíblia não está prescrevendo, ensinando a gente a adulterar e fazer isso. Está, no caso, descrevendo, narrando um fato que, no caso, moralmente é reprovado. Então, que você possa compreender essa questão. Chegamos ao final do vídeo. Deixa aqui abaixo nos comentários sua opinião sobre isso, se você entender essa questão de prescrição e descrição, que muita gente intelectual acaba de fato ignorando sem querer esta questão narrativa tão importante. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. E vai ter mais vídeos aqui no canal sobre essa entrevista do podcast do Porchat, no caso no programa Flow, que ele falou de várias questões interessantes sobre ateísmo e Bíblia. A gente vai trazer aqui mais partes, vai dar muito pano para manga. Então, não perca tempo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. E agora sim, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.